Áfia, viva o melhor da medicina. Olá, meu nome é Raquel Muniz, eu sou endocrinologista e fiz a cobertura pela AFIA do ICO, o Congresso Internacional de Obesidade, e vou trazer aqui alguns pontos de destaque. Uma questão que vem sendo cada vez mais discutida nos congressos de obesidade é a necessidade de olharmos mais para o paciente com obesidade, entendendo a complexidade tanto dessa condição quanto de cada ser humano. Para estimular que a gente já começasse a ter esse novo olhar, o Congresso colocou, além de palestrantes da área da saúde, alguns palestrantes que eram pacientes com obesidade. Nesse sentido, teve uma mesa discutindo sobre outras métricas que podemos avaliar no tratamento além da perda de peso, e uma forma seria avaliarmos a qualidade de vida dos pacientes. Ainda não existe uma forma padronizada para a gente fazer essa avaliação, podendo ser a partir de questionários validados para avaliação de qualidade de vida ou perguntas na própria consulta. Eu achei interessante que uma das palestrantes disse que costuma passar questionários de qualidade de vida antes da consulta e muitas vezes as perguntas levam o paciente a lembrar de algo que o incomoda. E isso acaba sendo útil na consulta, já que aquele incômodo é algo que pode ser melhorado com o tratamento e pode ser uma motivação para que o paciente tenha uma maior adesão às medidas farmacológicas e não farmacológicas. Um ponto importante da fala da paciente foi que uma das coisas que deu mais qualidade de vida foi ter mais saciedade. Então, o comer de forma diferente das outras pessoas pode levar a um sentimento de não pertencimento, que acaba levando ao sofrimento. Então, a própria melhora do padrão alimentar do paciente pode já levar a uma melhora de qualidade de vida e é uma métrica para a gente avaliar nas consultas. Outra condição abordada no Congresso foi o lipedema, uma patologia com aumento crescente de publicações e que tem ganhado maior destaque nos últimos anos. Embora não seja uma condição rara, ainda é uma condição raramente diagnosticada, o que mostra que precisamos ter mais atenção na nossa prática clínica. A aula destacou 3 perguntas importantes para a gente chegar nesse diagnóstico. A primeira é se o paciente manifesta dor, sensibilidade ou suscetibilidade a hematomas. A segunda, se o paciente apresenta um acúmulo de gordura em membros inferiores e superiores, desde a adolescência, mesmo antes de iniciar o ganho de peso. E a terceira, se o paciente apresenta tecido adiposo resistente ao tratamento da obesidade. Além dos critérios diagnósticos, foi destacada a necessidade de valorizarmos a dor associada ao lipedema. Apesar da resistência ao tratamento da obesidade, algumas medidas podem ser úteis, como uma dieta com menor teor de carboidratos, exercícios aquáticos e caminhada. Alguns casos podem ter benefício de procedimento cirúrgico, como a lipoaspiração. Mudando de tema, enquanto o lipedema é um acúmulo excessivo de gordura em membros inferiores e superiores, sem associação ao aumento do risco de alterações metabólicas, a gente tem uma outra condição do tecido adiposo que se manifesta de forma contrária, que é a lipodistrofia. Na lipodistrofia parcial familiar, que foi tema da palestra do último dia do ICO, a principal manifestação é a escassez de gordura em membros inferiores e superiores, com maior acúmulo de gordura em face, pescoço e região supraclavicular, além de um acúmulo ectópico de gordura em região visceral em órgãos como pâncreas e fígado. Como consequência desse acúmulo ectópico de gordura e do processo inflamatório associado, a lipodistrofia está associada a alterações metabólicas importantes, com risco de desfechos cardiovasculares e hepáticos negativos, como a cirrose hepática secundária à esteatose hepática. A lipodistrofia é uma condição rara, mas também subdiagnosticada, e a gente precisa identificar mais precocemente esses casos para conseguir reduzir esses desfechos negativos. A suspeita de lipodistrofia geralmente surge em pacientes com perfil de resistência à insulina e alterações metabólicas desproporcionais ao IMC. O primeiro passo para esse diagnóstico é a realização do exame físico para detectar essa escassez de gordura em membros inferiores. Na aula de lipodistrofia, foi destacada também a importância de identificarmos pacientes com obesidade, mas com um perfil corporal chamado lipodystrophy-like, ou seja, um acúmulo de gordura predominantemente em tronco e região abdominal,
e um menor acúmulo em membros inferiores. Esses pacientes, assim como pacientes com lipodistrofia, provavelmente vão ter alterações metabólicas mais graves e um maior risco de doenças cardiovasculares e desfechos hepáticos, que são complicações que a gente já tem como prevenir e tratar. Eu termino aqui a minha cobertura do Congresso Internacional de Obesidade. Se você ainda não leu os textos do portal, lá eu explico mais sobre o diagnóstico de lipodistrofia e comento sobre outras aulas que eu assisti no Congresso. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima! Áfia, viva o melhor da medicina.